Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós começamos a criar um programa que era tabuada de número, que tinha como objetivo aprender sobre hooks. E hoje nós vamos continuar desenvolvendo esse aplicativo, onde nós vamos aprender muito mais sobre hooks, use state e construção de componentes. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto e agora nós vamos modificá-lo, né? Vamos adicionar outros componentes e melhorar ele um pouquinho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, aqui no app, ó, eu acabei achando, nem tinha visto, né? Fui fazendo a logo que nós não estamos usando, então vou deletar o import da logo, tá? Aqui em tabuada, pessoal, eu tinha criado aqui esse estado do número só para a gente aprender e usar, né? Nós não vamos precisar, como eu havia comentado, eu vou fazer o quê? Eu vou deletar esse cara, ó, deletei, e nós vamos colocar aqui, pessoal, nesse componente, somente o props, ó. Então, onde eu havia colocado o número, nós vamos colocar o quê? Ó, o props.número. Então, isso aqui já vai facilitar a nossa vida, por quê? Porque se no nosso projeto principal nós alterarmos o valor associado a esse número, ele já vai atualizar o componente na tela automaticamente, né? Então, não precisamos aqui utilizar o state, armazenar um estado para esse componente, beleza? Então, só troquem ali, ó, o num por props.número, acabou, tá aqui. Fizemos isso, belezinha. E aí, onde vai o estado? O estado vai no nosso projeto central. Então, vamos dizer assim que eu estou criando um componente que vai possuir um número, um estado de número, e também vai possuir um componente de tabuada. É aqui que vai estar o nosso estado. Então, aqui no nosso aplicativo, nós vamos importar aqui, pessoal, no import, ó, import react, use state. Tá aqui. State. Pronto, use state. Tá aqui. E agora, aqui, const número, vírgula, set número, tirar esse S minúsculo, set número, onde ele vai receber um use state de quanto? De 2. Então, eu vou iniciar ele com o número 2. Por quê? Porque aqui na tabuada, ó, ao invés de passar o 3, que nós estávamos passando assim, né, ó, o valor 3, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que a propriedade número, né, o props que a tabuada está recebendo, vai ser o quê? Vai ser a variável aqui, número, que é o estado desse objeto app. E se nós olharmos aqui o nosso programinha, deixa eu pegar aqui o nosso programa, rodando. Ah, ele está solto aqui, né? Ó. Tá lá o 2, bonitão, a tabuada, tudo funcionando. Tranquilo. Conseguimos. Ó. Show de bola. Deixa eu guardar aqui no cantinho, depois eu pego de volta. Aí agora vem a parte legal. Eu vou criar um componente, pessoal, que vai fazer o quê? Vai captar o número do usuário. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Source, Componentes, botãozinho direito, New File, Input.js. Então, tá aqui. Esse componente vai ser o componente responsável por importar as coisas, perdão, por fazer a leitura dos dados com o usuário. E aí, pessoal, olha só a mágica do Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou copiar toda essa partezinha aqui do cabeçalho. Vou lá no input, vou colar porque nós vamos usar o state também. E o que vai mudar aqui, ó, vai ser o return, que eu vou fechar. E fechei aqui o export. E agora não vai ser mais tabuada, que vai se chamar input. Então só tomem cuidado com o Ctrl+C e Ctrl+V, beleza? Tá aqui, criamos o nosso componente. E aí, esse componente, pessoal, o que ele vai possuir, tá? Ele vai ter aqui um texto. Olha só, nós usando o state de novo. Eu tenho até uma colinha aqui, eu vou passar aqui já direto para economizar um pouquinho de tempo. Então, olha ali,
definir o texto do meu input, tá? Esse é o texto. A funçãozinha associada a esse estado é o setText, tá aqui, beleza? E useState, estou definindo o textinho como branco, vazio. Então, no começo, o estado dele é em branco. E aqui dentro, pessoal, nós vamos fazer o quê? Ó? O que vai ter no nosso componente? Ele vai ter um input, caramba, vamos escrever direito, né? Input, que vai ser do tipo text, e aí nós vamos colocar tudo, cada um, em uma linha, ó. Text, type text. Vou fechar o componente aqui embaixo, só para parar de dar erro, ó. Então, text, e olha só que legal. Qual que vai ser o valor que vai aparecer dentro dele? Value. Então, eu vou mostrar dentro dele o que tem dentro da minha propriedade lá, texto, do estado texto. Tá vendo? Então, o que tiver aqui dentro é o que ele vai mostrar no input. Então, conforme eu for digitando no input, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o estado do componente, do meu input, para eu armazenar o que está sendo digitado no próprio componente aqui dentro do texto, e eu já vou vendo esse textinho ali no value do componente, tá? Eu vou repassando isso daí. Então, quer dizer, o que vai ter no value, que vai estar mostrando no value, vai ser o estado do componente. Compreenderam? E não simplesmente o que a pessoa está digitando. Beleza. E aí, pessoal, para que essa mágica funcione, nós vamos ter que criar aqui o onChange. onChange. Então, quando eu mudar o estado do meu objeto, o que eu vou fazer? Do meu input, ó, mudou, comecei a digitar, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí nós vamos executar a seguinte função. Eu vou criar uma funçãozinha aqui, ó. Olha lá. E essa função, olha que show de bola, ela vai fazer o quê? Ela simplesmente vai chamar o setText. Viram que legal? Ó, setTexto. setText, né? setTexto. Aqui, ó, a função que altera o estado, né? Texto. E aí, o que eu vou passar aqui dentro? O target.value. Tá aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o value do meu input e setando ele na propriedade texto, no estado texto do meu componente input. Beleza? Fechou. Maravilha. E nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos implementar aqui o onEnter. onEnter. Então, quando a pessoa apertar, na realidade não vai ser o onEnter, né? onKeyUp. Deixa eu ver se é assim a funçãozinha, ó. onKeyUp. Tá. Quando eu soltar o dedinho da tecla, né? Que eu vou estar digitando, soltei o dedinho, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma função, tá? Que função? Nós vamos criar essa função aqui, ó. Beleza? E aí eu já vou pegar a tela pronta, pessoal. Vocês me permitam isso, para a gente adiantar um pouquinho, né? Que essa função, olha que legal, ela vai ter como trabalho, ó, handle, né? Porque eu tô mexendo, vou mexer com o evento aqui do input, né? Keyup. Então, quando disparar o Keyup, né? O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o código da teclinha que eu digitei, que eu acabei de digitar, é o 13. Se for o 13, se for igual ao 13, quer dizer que eu apertei o Enter. Beleza? E aí, pessoal, aqui está o pulo do gato. Olha lá. Eu vou checar se eu passei como um parâmetro algo chamado onEnter. E o que vai ser esse onEnter? Vai ser uma função, tá? Se eu passei, se existir essa função onEnter, beleza. Então, o que a gente faz? A gente chama o props.onEnter e passa o valor para a função. Tá vendo? E zera o texto. Tá aqui. E o que vai ser essa função onEnter, pessoal? Olha só que top, ó. Então, basicamente, nós terminamos o nosso input, ó. Nosso input é isso aqui, tá? Ele vai ter o que tem de importante nele? O onChange, que é a funçãozinha que vai atualizar o estado do próprio componente do input, ó. Olha aqui, nós estamos usando o state. Então, estou mudando o textinho dele. E quando eu apertar o Enter, né?
Então, onKeyUp, ele vai chamar quem? Ele vai chamar a funçãozinha, ó. Eu vou chamar aqui o handle keyUp. Pronto, só isso, ó. Tá vendo? Chamei o keyUp, aí ele vai ver, ah, apertou 13, beleza. Se apertou, então você chama a função onEnter, que você passou como props, aqui, ó, como parâmetro, e passa o texto todo do componente, tá? Por quê? Porque ele já não quer digitar mais nada, entendeu? E por que eu estou passando estou chamando esse onEnter, né? Porque no app aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Olha que legal. A tabuada aqui, nós vamos chamar o evento onEnter. Olha ali, ó, onEnter igual, e ele vai receber alguma coisa. E o que ele vai receber aqui, né? Ele vai receber o estado, né? Ele vai receber aqui a função, cadê? Set número. Olha que legal. Então aqui nós vamos passar para ele o set número. Por que nós estamos fazendo isso? Porque imagina só, o meu programinha, qual que é o estado, qual que é a característica que eu quero guardar no meu app? É o número, beleza? E aí, quem que vai fazer a leitura desse número? Vai ser eu coloquei no lugar errado, né? Fui campeão aqui, não é na tabuada, não. Preciso colocar o componente aqui ainda, né? Olha eu, ligeiro demais. Vai ser o nosso componente que nós acabamos de criar. Então, nós vamos vir aqui, ó. Nós vamos importar, import, input, ó, from, ele já até preencheu para mim, input. E aqui, nós vamos vir aqui e vamos utilizar o input, ó, input, tá? E beleza, e agora sim, ó, o que eu vou passar para o onEnter do input? O set número. Então, a pessoa vai digitar lá, babá, deu enter, o que vai acontecer? Ele vai executar essa função set número lá dentro do componente, que faz o que? Atualiza o estado do número. E aqui no tabuada, eu estou passando o que? Exatamente esse número que eu tenho. Então, se mudar o estado, a tabuada vai receber esse número, vai atualizar e, teoricamente, vai funcionar. Vamos ver se funcionou mesmo. Vou puxar aqui para o lado, ó. Vou dar um Enter, garantir. Vamos ver que até agora não tem o componente, né? Ó. Vai que já deu algum errinho aí e eu bobeei. Aguarde, tá pensando. Deixa eu salvar aqui de novo. Salvar todo mundo, ó, salvar o input, salvar a tabuada. Aí aqui ele está falando, eu vou até abrir outra página, por incrível que pareça. Ele deu uma travadinha na página, alguma coisa nós erramos aqui, tá? Vamos ver aqui, primeiro vou fechar o index a gente não precisa, vou só salvar. App, vamos conferir de novo, né? Tudo certinho. Então, criei um input. O input está aqui. Beleza. Criei uma constante número, set número, use state 2. Definir. Tabuada. Está recebendo o número. Tranquilo. Beleza. No input. Vamos ver a tabuada aqui se está tudo certo. Que vai estar tudo certo, né? Ó, nós já fizemos. Fechei. Então, o problema está no input. Teoricamente. Ó, porque até agora ele não carregou e era para carregar. Ó. Tá vendo? Qualquer coisa eu vou fechar a aplicação de novo e vou abrir de novo. Mas vamos dar uma conferida aqui, ó. Olhando, isso que eu acabei de fazer, hein, pessoal. Eu fiz antes, testei, falei, tá funcionando, agora eu vou fazer com a galera. Const texto. Beleza, defini uma constante. Texto, set texto, né? Use state, texto em branco. Handle, keyUp, tá, onEnter, chamo onEnter, passando o texto. Fechou, isso aqui nós copiamos até do que eu já tinha feito. Return, eu tenho um input aqui dentro. Aqui está o erro, ó.
olha lá o português de Portugal, né? É input, né, gente? Então, quer dizer, vou chamar o mesmo componente que eu estou criando? Não dá, né? Olha lá. É o erro do Ctrl+C, Ctrl+V, digitação. Né? Vai somando aí os erros. Tudo. Vamos ver agora. Vou até dar um Enter aqui. Vou até fazer isso, ó. Ctrl+C. Deseja parar? Sim. Parei. E aí, eu vou rodar de novo aqui. npm start. Vamos ver. E aí, type text, value text, né? onChange. Chamei aqui a funçãozinha, né? Set texto. Set texto tá aqui. Passando o target.value. Pronto. Passando o valor do E, que é o próprio input. E no keyup, handle keyup, vamos ver se está certo aqui. Handle keyup, certinho. Agora vai funcionar. Vamos até pegar aqui a folhinha, ó. Funcionou, gente. Ufa, hein? Quase. Pensou, ainda bem que nós olhamos aquele I lá e tá tudo certo. Então, tá aqui. Se eu colocar o 3, ali, mostrou a tabuada do 3. Se eu colocar o 5, mostrou a tabuada do 5. E todo mundo tá feliz, funcionou tudo, ó. App tabuada, tudo funcionando. E aí você pode dar uma melhoradinha, né? Claro que não vai ser aquela coisa, ó. Mas eu posso vir aqui no input, colocar um handle não. Gente do céu, deu um branco agora, hein? Como que é o nome? Caraca, que acabei de usar. Que mostra o placeholder. Que mostra que a pessoa digitou, né? Placeholder. Então, aqui no placeholder eu posso colocar informe um número para conhecer a tabuada. Não, ficou feio demais, hein? Vamos apagar tudo aqui. Informe o número. Pronto. Só isso. Nossa, você digitou placeholder só para colocar isso? Só. Informe o número, ó. App tabuada. Pronto. Tabuada do número 5. Então, se eu colocar aqui o 4, Enter, tabuada do 4. Se eu colocar o 2, tabuada do 2. E tudo funcionando beleza, pessoal. Gostaram? Espero que tenham gostado, né? Trabalhamos aqui com useState, onde nós criamos um estado tanto para o input, ó, que eu tenho o textinho aqui, ele está armazenando o estado dele. Criamos um estado para a nossa aplicação central, que é o nosso app, que armazena um número, né? E passamos ainda, ó, a função desse estado número para outro componente e usamos ele em outro componente. Então isso aí eu achei fantástico. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro vamos aprender várias outras coisas sobre React e possivelmente vamos trabalhar com Use Effects. Beleza? Grande abraço, até mais.